Olá, como vai? Tudo bem? Olá, como vai? Tudo bem? Tem uma música assim, Eu tô tentando lembrar quem é o cantor que cantava essa música. É porque tinha, às vezes eu tava assim, meio baixo astral, esse negócio de ficar nesses altos e baixos, a pessoa fica meio, sabe, sem muita confiança de fazer as coisas. Isso significa o quê? Agora, eu queria entender, porque às vezes o cara fala pra mim, eu digo, não, você tá com autoestima. Autoestima. Agora você está com baixo autoestima. O que significa baixo autoestima? Autoestima. Eu não estou entendendo nada. Bom, então você que está chegando agora vai ter a chance de tirar essas dúvidas comigo. Começa agora o seu programa A Luz da Psicologia, onde todos os assuntos que você passa no seu cotidiano são esclarecidos à luz da psicologia. Com ele, Dr. Luiz Aibinder, a quem eu convido para estar conosco aqui na nossa TV Ondas Play, afiliado da TV Meio para todo o Brasil, mais 196 países. Você pode também assistir lá no nosso site www.tvondasplay.com.br e interaja por lá, falamos com você ao vivo, se você quiser, tá bom? Então, aquele abraço, a gente retorna sempre para você as dicas que você deixar lá no chat, tá? Se a gente não responder na hora, a gente depois manda as respostas para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, doutor Luiz Aibinder, porque a gente também reprisa esse programa. Saudações para todos, para você em particular, Odilon. Prazer estar aqui novamente. Igualmente. Agora, quando eu falei que a gente às vezes acorda, né? Tô abaixo autoestima, ou sei lá, como depois a gente vai conversar sobre isso. A gente sempre precisa de alguma coisa para refletir. E por falar em para refletir, Fique na paz. viu só esse vídeo? Pois é, doutor Luiz Aibinder, a respeito deste vídeo que nós acabamos de ver, o que nós podemos dizer para refletir? Que esses arrependimentos que nós trazemos são tolos, são inúteis, não tem um propósito. Porque quando você agiu de uma determinada maneira no passado, naquele momento fazia todo sentido para você agir daquele jeito. Tal como hoje você age de certas maneiras que fazem sentido para você. No futuro, você olhando pelo retrovisor da vida, você vai dizer, eu não devia ter feito isso, eu fiz isso errado, mas você está dando uma de profeta do passado. Porque naquela hora que você fez tal coisa da qual você se arrepende, não fazia todo sentido. E mais, aquilo que você fez no teu passado, não é como... Você muda o tempo todo, como todo mundo, né? Nós mudamos o tempo todo. Você não é mais aquela pessoa, Odilon. Aquela pessoa que cometeu aquele ato pelo qual você se arrepende. Então não tem por que punir o Odilon do presente por um erro que não foi dele, foi do Odilon do passado. Mesma identidade, mesmo CPF, mas de certa forma outra pessoa. Então aceite que você age sempre de acordo com o teu nível de consciência. E você não pode agir fora do teu nível de consciência. Mesmo que hoje você avalie que no passado você fez uma grande bobagem, naquela época era o teu nível de consciência. E hoje
você tem outro nível de consciência, até porque você deve ter evoluído de lá para cá. Então não tem por que ficar se punindo pelos erros do passado. Não é liberou geral, não estou nem aí para os meus erros. Simplesmente, aquilo seria um erro ou foi uma lição de vida? Isso também pode ser aplicado em casos criminais? Pode, mas não isenta a pessoa da responsabilidade sobre o que ela fez, né? Ah, matou não sei quem. Está lá na lei, não pode matar, tem a punição X. Ela não precisa ficar se martirizando por ter feito aquilo, mas ela é responsável por ter feito aquilo. E tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. Só os imaturos não querem aceitar as consequências. Como é que o senhor classifica as pessoas que não se desprendem do passado? Neuróticas. E o que acarreta para a pessoa, fisicamente e psicologicamente, ser uma pessoa neurótica? Depende da neurose, porque são muitas. Ficar preso ao passado, você vai se sentir culpado, arrependido, provavelmente deprimido. E algumas depressões podem conduzir até ao suicídio. A pessoa fica tão arrependida daquilo que ela fez que pode até se matar. 80% dos suicidas são deprimidos. E se você analisar pela essa ótica que eu estou apresentando, não há por que você se martirizar. Você teve uma lição, pagou caro, mas foi uma lição. E essas pessoas que são neuróticas ao extremo, elas se tornam uma pessoa solitária ou essa neurose ainda pode evoluir para outras doenças psicológicas, como depressão, ansiedade? Pode. Esses outros comportamentos que você cita já são neuróticos. Não evolui, ela só vai mudando de forma. A pessoa fica com baixa autoestima, que é o nosso tema de hoje. A pessoa fica se inutilizando, se desvalorizando, achando que ela não presta, que ninguém presta. Ela é um sentimento muito chamado disfuncional, que atrapalha a vida da pessoa. E esse sentimento disfuncional pode acarretar, eu ouvi muito falar, eu não sei o que é, se o senhor puder explicar para os nossos telespectadores, que eu já ouvi muito falar disso, pode desencadear uma pessoa ser borderline. O que significa isso? Não tem, é disfuncional, mas não é causado pelo arrependimento. Sim. Borderline é uma doença, a tradução dessa palavra é fronteiriça. Sim. Ela está na fronteira entre a normalidade e a patologia chamada loucura. Ela tem micro episódios de loucura. Borderline, 80% das pessoas que têm borderline, 5% da população é borderline. 5%? Desses 5%, a maioria, 80% é de mulheres. Sim. 20% de homens. O que é o borderline? É uma neurose, uma das neuroses, em que a pessoa tem pavor de solidão, faz esforços frenéticos para evitar o abandono real ou imaginário. Ela não tem controle sobre suas reações. Por exemplo, bate com a cabeça na parede, se corta, tenta suicídio, mata o marido que quer ir embora, ou ela acha que o cara quer ir embora, ela acha que ele traiu, já justifica um ataque violento. Então, essas pessoas, elas são assim, uma espécie de fio desencapado. Qualquer coisa que ela imagine que possa remetê-la a um abandono, ela fica em desespero e perde o controle. E ela passa a querer ter um sentimento de posse das pessoas, não é isso? Olha, borderline não se apaixona hoje, Long. Borderline faz reféns. Entendido. Agora, quem convive muitos anos com uma pessoa com esses sintomas borderline ou diagnosticada como borderline, ela pode absorver esses sintomas também, se não se cuidar? Não, porque não é uma doença contagiosa. Ela vai sofrer pelo convívio, que conviver com uma pessoa dessas não é fácil. Eu tive um casal que eu estava atendendo,
A mulher, eu estava atendendo o homem, não um casal. Foram no restaurante La Mole, lá na Barra da Tijuca. 2 casais. Só para você ter uma ideia do que é um borderline. A borderline achou que o marido dela estava olhando demais para a mulher do amigo deles, que estava na mesma mesa. Ela pegou o prato de comida e jogou na cara dele. Foi uma briga tão grande que fechou o restaurante. Que isso? É. A que ponto chega, hein? Eu vou te contar vários aí para você ter uma ideia do que seja isso que você me perguntou. Uma outra estava na garupa da motocicleta do namorado e se jogou na garupa, com a moto andando, estava discutindo com ele. Outra estava falando com o namorado, o marido, não lembro o que era, pegou a tesoura e estava cortando o pulso enquanto segurava o telefone. E por aí vai, Odilon. Outra, essa foi mais dramática, numa festa de final de ano, não sei se era Natal ou Ano Novo, num apartamento em Niterói, andar baixo. Teve uma discussão lá, não sei com quem, se jogou pela janela. Que isso? Caiu, deu de cara no chão, uma mulher bonita, quebrou todos os ossos da face. Por aí vai. Existe tratamento. Isso que é borderline. Existe tratamento para isso? Isso é tratamento psicológico ou psiquiátrico? Talvez ambos, mais psicológico, porque o medo dela é do abandono. Então, tem até grupos de apoio, um chama MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas. MADA. MADA? Mulheres que Amam Demais Anônimas. Isso é um grupo Anônimos, no Rio de Janeiro? Tem. É só pegar na internet, tem. E elas não amam demais, elas são doentes demais. Se amar demais é fazer charme. É complicado. Agora, a pessoa ouvi dizer em determinado momento que a depressão ela é incurável. É verdade? Não. Não é não. Então, a pessoa, vamos supor, no caso de um pai com um filho, ou uma mãe com uma filha, um tio com uma sobrinha, um irmão com uma irmã, alguma coisa, uma pessoa que esteja, entre aspas, né, diagnosticada com borderline, depressão, há mais de 10 anos a pessoa convivendo, acreditando que um dia ela vai melhorar, não, ela vai melhorar, ela vai melhorar, enfim. A pessoa conviver mais de 10 anos com uma pessoa com esse sintoma, com esse comportamento, como agir, doutor? Isso aí, borderline se acostumou com a pessoa desse jeito? Por isso que eu te perguntei se a pessoa que convive acaba absorvendo e nem percebe mais, já está dependendo daqueles sentimentos, daquele chororô, daquelas ofensas, e não consegue se desvencilhar da pessoa. Você está falando de deprimido ou borderline? Estou falando dos dois. Perfeito. Não. O deprimido tem tratamento e cura. Certo. Entendeu? A pessoa está deprimida, ela se trata, supera. O borderline, espontaneamente, não vem a cura. Certo. O que parece que curou, mas não curou, é o seguinte: quando a pessoa borderline vai ficando mais velha, sim, os impulsos vão diminuindo, porque ela tá mais velha, diminui os impulsos para tudo. Então, ela aparentemente curou, mas ela continua borderline, menos impulsiva. Tem que se tratar. Certo. Então, a pessoa, qual a dica que o senhor deixa, então, para essa pessoa que está se arrependida, presa no passado, caminhando para uma depressão, podendo desencadear problemas físicos aí? Assistir nosso programa, a recomendação é essa, ou procurar uma terapia. Isso aí, por isso que eu gosto do Dr. Luiz Aibindo. Ele é o famoso Baigon, ele não perdoa, ele mata, vai direto e objetivo. Esse é um verdadeiro homem, viu, produção? Das palavras de fogo. Odilon, a raiva é apenas um vômito mental. É a rejeição de algo que você engoliu e
e que a sua mente rejeitou. Tal como o vômito, a raiva pode dar uma grande sensação de alívio. Entretanto, a raiva, como tudo mais nessa vida, tem seus custos, e eles costumam ser muito altos. É um amigo que se afasta, no trabalho os outros tendem a resistir, a sabotar e a se distanciar de você. No casamento, mais bate-boca, mais ressentimentos. Cada episódio contribui para criar uma atmosfera de culpa e de ressentimento. Cada episódio gera mais combustível para gerar novos ataques. As pessoas que se enraivecem frequentemente, Odilon, são tratadas como uma arma carregada, com cuidado, ou o que é pior, com o máximo de evitação. Enfim, Odilon, a raiva é a loucura do coração. Agora, uma pessoa que vive com raiva constantemente, ela tem problemas de saúde? O que ocasiona fisicamente para ela? Principalmente doenças cardíacas. Uma pessoa... Infarto, etc. O que é uma pessoa raivosa? Boa pergunta. Ela tem uma raiva interna porque não aceita a realidade, não sabe conviver com a vida. É uma espécie de maturidade. Ela acha que as coisas e as outras pessoas é que a enraivecem. Mas não é verdade. Ela acredita nisso. Para ela é verdade, mas não é verdadeiro. O que eu quero dizer com isso? Ninguém tem o poder de nos causar raiva, Odilon. Nós é que ficamos com raiva pelo que pensamos sobre o que a outra pessoa fez ou disse. Então, os outros me enraivecem. Ninguém te enraivece. Corta essa. Você que se enraiveceu pelo que você pensou. Ninguém tem o poder de fazer a gente sentir nada. Se a gente permitir. Essa porta aqui só se abre de dentro para fora. Quem está lá de fora não abre a porta. Justamente. Então você deixa entrar. Tem casos que pessoas acabam falando, eu tenho uma raiva dessa pessoa, mas nem conhece a pessoa, tem raiva da pessoa, né? Elas não elaboram bem os pensamentos, não tem muito conhecimento. É uma pessoa que pode ser culta, cheia de diplomas, mas emocionalmente deixa muito a desejar. Agora, a pessoa, ela tem start de raiva. A gente vê no trânsito, aqui, muitas situações estão se repetindo a cada dia mais e mais. Uma pessoa tem um start, um gatilho de raiva. O que pode ocasionar essas discussões de trânsito? O que aciona esse gatilho raivoso no trânsito, doutor? Bom, alguns vão botar a culpa em Porsche, né? Os carros da marcha... O carro não tem nada com isso, porque tem o motorista, o carro não fez nada. Esse gatilho que você pergunta é uma imaturidade enorme. Eu não suporto ser contrariado. Esse outro motorista não deveria ter feito isso. Ele é um desgraçado e merece toda a minha agressividade. Mas aquela barbeiragem que o outro teria feito é aquela que ele também faz. Só que ele não aceita que venha contra ele. E não foi contra ele, não foi pessoal. O motorista deu uma fechada no teu carro, mas ele não sabe que é o Odilon da carteira tal, identidade tal, CPF tal. Ele deu uma fechada porque deu fechada no carro. Por acaso era você. Não foi pessoal. Aí você leva isso para o pessoal como se fosse uma ofensa gravíssima, que você tem que retribuir com o máximo de violência. É o que eles fazem. Aí a pessoa vai acabar se arrependendo com esse gatilho da raiva. Nós estamos falando aqui coisas que estão interligadas à outra, né? Por exemplo, iniciamos falando sobre o arrependimento, você que vive no passado, você que... Aí falamos aí da palavra de fogo do Dr. Luiz Arbido, que verdadeiramente trouxe aí à tona a raiva, né? E a raiva, você já sabe, né, meu querido?
o seu vômito mental. Cuidado, hein? Cuidado, porque que você vai vomitar o que você comeu. E essa porta aí, que você tem aqui, ela não abre de fora para dentro. Se fosse fácil, o mundo seria bem melhor, né? Muitas vezes você não se decepciona com uma pessoa que não concorda com você, ou então não faz aquilo que você supostamente determinou que fosse certo, numa determinação de trabalho, num aconselhamento de um pai para um filho, de uma mãe para uma filha. Você às vezes tem aquele ditado que diz: não tem um machado aqui para bater na sua cabeça e cortar e colocar as ideias lá dentro, eu não posso fazer isso. Muitas mães fazem isso: faço o que eu faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Tem um monte de situações que exigem que você pense nisso. Você tem toda a razão, Odilon. Você tocou num assunto que é um grande motor para a raiva, que é pensar a palavra deveria. Deveria é uma obrigação inflexível, não tem meio termo, é tudo ou nada. Se a outra pessoa não fez o que deveria, ela não merece ser punida? Não deveria me dar uma fechada, não deveria furar a fila na minha frente, não deveria isso, não deveria aquilo, deveria estudar, não estudou. Quando você fala deveria, não parece que você está falando o 11º mandamento? Verdade. Sempre incomoda. E merece o castigo, porque não fez o que deveria, ou deixou de fazer o que deveria. Certo. Então, deveria deflagra a raiva dessa. E isso aí que o senhor acabou de tirar a palavra da minha boca. E essa palavra deflagra a raiva, né? Um gatilho. Deveria. Gatilho de uma bomba atômica. E a discórdia, ela é de um percentual muito grande. O Dr. Luiz Abílio costuma dizer: não são novos tempos, não, os tempos são os atuais mesmo e tal, porque a gente acaba falando: nos dias de hoje, os jovens são mal educados, os jovens... Mas é desde sempre isso. Tudo bem que existiam punições mais rigorosas por parte dos pais, né? Que era a moda raiz, né? Vala de marmelo, chinelo havaiana. A mãe é a melhor pessoa, que tem a maior pontaria na família, que ela acertava o chinelo na sua cabeça a 30 metros de distância, e entre outras coisas... Parecia um drone, né? Vinha voando na tua direção, sem piloto. Mas hoje, doutor Luiz Abílio até já comentou sobre isso, a comunicação, né? Esses veículos de comunicação, a facilidade, né? Entre aspas, de se propagar as notícias e informações, torna mais explícito. Mas que isso já aconteceu, acontece sempre aconteceu. Porém, os pais hoje, doutor Luiz Abílio, também estão pensando de maneira diferente. Eles não agem como os pais da antiga. Por quê? Eu acho que cada um está no extremo. O equilíbrio está no meio. A realidade não é preta nem branca, a realidade é cinza. Se você for muito repressivo, você é um tirano dentro de casa, não vai ter o amor e a estima dos teus filhos. Se você for muito permissivo, você não vai ter o respeito. O equilíbrio está no meio. Se não equilibrar as coisas, você não pode aceitar desrespeito, não pode ser muito rigoroso e nem facilitar demais. Tudo aquilo que você proíbe se torna muito mais tentador para os filhos. E se você permite, os pais são muito omissos e têm conceitos errados sobre a educação. Meu filho não pode ouvir não. Por que ele não pode ouvir não? A vida vai dar não para ele no futuro. Se ele não aprender agora criança, quando é que ele vai aprender isso? Quando ele vai para o primeiro emprego, se o patrão ou o chefe dá uma bronca nele, ele sai todo magoado, achando que tinha que ser igual o papai, que passava a mão na cabeça dele. Então, essa geração é mimizenta, Odilon, cheia de mimimi, por culpa dos pais, responsabilidade dos pais. E essa conhecida a geração
Nutella, como todo mundo fala aí, né? Que são feitos de cristal, que qualquer coisinha quebra, não tem mais como remedar, fica esfarelado por qualquer coisa. E isso a gente acaba vendo, né, algumas situações que a gente começa a pensar nisso que o senhor falou. Por que que essa pessoa trouxe essa situação à tona, né? Por que que essa pessoa trouxe essa atitude à tona? A gente olha lá em São Paulo, o pai tirou o celular do filho, dizendo que ele não poderia usar o celular, porque teria que estudar para a prova. Aí ele disse que não, que ia usar o celular, que isso não interferia, enfim, criou-se uma briga, o garoto ficou extremamente ofendido com o pai. Enfim, vou resumir. Ficou furioso com os pais, matou o pai, a mãe e a irmã, lá em São Paulo. E não é uma criança equilibrada. Aliás, os pais eram policiais militares, né? E aí, como é que faz numa situação como essa? O outro... há uma doença aí, o outro João. Tinha... Não é uma criança contrariada. O outro queria... Isso aí é uma patologia enorme. O outro queria ir para o jiu-jitsu, foi na mesma semana. Outra família queria ir para o jiu-jitsu e não queria ir na escola para descansar, para fazer o teste do jiu-jitsu. O pai não deixou, falou, não, você tem que ir para a escola, depois você vai para o jiu-jitsu. Ele foi lá e matou o pai e a mãe, depois que não deixou ele fazer o que ele queria. Então eu tenho um amigo que fala assim, poxa, é mais fácil eu negociar com o Hamas do que falar com meu filho. Pelo menos com o Hamas a gente consegue algum acordo. E com o filho, ele não consegue acordo de jeito nenhum. O pai tem que fazer acordo com o filho hoje, o doutor Luiz Arbinder. Não, o pai é o responsável por civilizar a criança. A criança nasce selvagem, sem cultura nenhuma, né? Sem cultura e educação, né? Então, os pais têm que dar essas orientações. Não pode deixar geral. Por exemplo, num desses atropelamentos criminosos com um Porsche, a mãe não foi tirar o filhinho da mão dos policiais? Sim. Você imagina quantas coisas ela foi permitindo para os filhos desde criança, que não ensinam a ele que o que ele faz teria consequências. E filhos... Então, ela, mais uma vez, impediu que ele sofresse as consequências. O outro motorista morreu. Então, ele é inconsequente, porque ele não aprendeu que seus atos, na infância, não aprendeu que seus atos trariam consequências. E a gente vê... É a filosofia do crime e castigo, para mim. A gente vê que filhos de pessoas menos favorecidas, de áreas mais carentes, né? Pode ser que eu fale aqui uma grande besteira na ótica da psicologia diante do seu pensamento, mas eu vejo muito mais dentro da alta sociedade filhos inconsequentes, mimados e sem responsabilidade do que filhos de pobres que têm muito mais caráter, mais personalidade, mais... O que é isso, doutor? Essa diferença? Onde teria que ter mais educação, tem menos educação. Onde tem menos educação, tem mais comportamento de bom caráter. Eu acho que você está escorregando um pouquinho pela generalização. Tem crianças de famílias abastadas, bem educadas, assim como gente menos abastada, bem educada. O percentual é sempre maior na parte da classe baixa. Não sei. Sim, já foi feito. Até porque na classe baixa, geralmente são vários filhos, não dá para dar muito mimo. Não, mas já foi feito isso, essa pesquisa, e já foi mostrado que realmente a classe mais alta tem mais problemas. Talvez por isso que o senhor acabou de falar. A mãe não foi lá buscar. A mãe não foi lá buscar. Não é um absoluto. Quantos bandidos vêm da classe baixa? Mas a maioria de pessoas com comportamento como esse garoto do Porsche está na classe alta. Observa. Isso acontece. Tem Porsche.
Eu observo que tem Porsche. Então, é Carro de complicado. meio milhão, 1 milhão de reais. Nós precisamos, o Cristóvão Buarque falava sempre assim, eu até sempre guardei uma frase que aquele político falava. O problema do Brasil, doutor Leobini, são 4. Ele falava. O problema do Brasil são 4. Qual é, Cristóvão Buarque? Educação, educação, educação e educação. Está precisando disso, ponto final. Porque a verdade é a seguinte, nem sempre, né, principalmente da classe alta, esse povinho aí mimado Nutella, né, que a mamãe com 46 anos vai lá ver se o filho está com febre antes dele sair para o trabalho, não gostam de determinadas coisas, não gostam de ouvir, porque as verdades são duras de engolir. E por falar em verdades duras de engolir, você às vezes aí está pensando isso, pensando aquilo, peço a Deus que meu filho melhore, peço a Deus que eu consiga atingir o meu objetivo de comprar o meu Porsche. Não, Porsche não, peraí. Porsche está queimado no mercado. Vamos passar para outro carro. Comprar minha Hilux. Que eu consiga ser um cara bem sucedido. Você já parou para perceber que aquilo que a gente pede para os céus, né, está na maioria das vezes dentro da nossa própria capacidade? É verdade ou não é, doutor? Essa é uma verdade dura de engolir, Odilon. A gente pede, eu acho que ela não está pedindo para Deus, está pedindo para Papai Noel. Que ela quer que as coisas caiam de presente no colo dela e não quer fazer um esforço para isso. Eu peço a Deus para passar no concurso. Deus não tem nada a ver com isso, está ocupado com outras coisas. Você tem que estudar, e estudar está dentro da tua possibilidade. Quantas coisas você pede? Eu quero ter um carro bacana. Tudo bem, mas não vai cair de governo, vai ser no Natal, o Papai Noel vai trazer um carro bacana. Você tem que trabalhar, ganhar dinheiro, economizar e comprar teu carro. Então, muita coisa que a gente pede são coisas que nós temos potencialmente o poder de conseguir. Mas nós, por acomodação, por displicência, por desconhecimento, ficamos achando que os céus têm que nos dar alguma coisa. Não vai dar. E o cara que queria ganhar na Mega Sena? Oh, meu Deus, eu preciso ganhar na Mega Sena, me ajuda, Deus, preciso ganhar na Mega Sena. Passava uma semana e Deus, eu preciso ganhar na Mega Sena, me ajuda a ganhar na Mega Sena, Deus, me ajuda a ganhar na Mega Sena. Passou a 3ª semana, ele lá ia na igreja, Deus, me ajuda a ganhar na Mega Sena, preciso melhorar minha vida, muita coisa para fazer, ajuda a ganhar na Mega Sena. Aí na 4ª semana ele estava lá sozinho no quarto, Deus, me ajuda a ganhar na Mega Sena. Aí o quarto ficou com aquele clarão forte assim, saiu uma voz assim, ô João, pelo menos compra o bilhete. Então, doutor, é o que o senhor está falando, né, doutor? A pessoa tem que tomar atitude, senão nada acontece sozinho não, né? Eles confundem Deus com o Papai Noel. É verdade. Então, aí, onde eu quero que você fale, que você entenda, até mesmo você cristão, né? Você que segue a Bíblia, assim como a gente, que está atento à palavra, tem uma frase lá na Bíblia que sempre você escuta em tudo quanto é WhatsApp. A situação está difícil, Deus proverá. Deus proverá. Sim. Ele nunca vai deixar de prover. Nunca você vai carregar um fardo que você não possa, que seja maior do que você possa carregar. Deus é assim, Ele é perfeito. Só que, meu amigo, Deus proverá a partir do momento que você faça por onde, né? Deus proverá, quero ter minha casa, Deus proverá. Quero um emprego, senta na porta de casa. Um amigo meu estava sentado no portão mais de 3 dias, eu falei, tá fazendo o que aí, Zé? Ele falou, não, emprego, quero emprego. Ué, mas você tem que sair e procurar emprego. Ele falou, não, rapaz, vou procurar não. Eu vi uma matéria hoje no jornal, disse que o mundo gira. Vou esperar o meu emprego passar aqui na porta. Então, você está esperando as coisas acontecer, você que está esperando tudo cair do céu, porque Deus proverá, não é assim. Doutor Luiz Aibini, explica como é que a pessoa pode. A gente vai juntar aqui, ó,
a palavra de fogo com verdades duras de engolir, porque uma coisa está ligada na outra aqui, meu amigo. Aquilo que você fica pedindo está dentro de você. Explica isso aí, doutor. Eu tive um cliente que ele era muito tímido e não conseguia namorada. Eu falei com ele, vai num dance, aí na Rio Branco, tinha um lugar de dança, vai lá, tem um montão de mulheres, homens, você se diverte. Aí ele ficava na porta, perto da porta, observando as mulheres entrarem, as pessoas entrarem. Aí isso é muito besta, isso é muito isso, isso é muito aquilo, ele voltava. Ele nunca ia nunca entrava no dance, nunca se aproximava de uma mulher. Eu falei, olha, um pouquinho cruel da minha parte. A única mulher que vai tocar campanha na tua casa é a vendedora do Yakult. Agora eu esperava essa mulher, sabia? Era a única mulher que eu esperava ansioso, né? Lá em Franco da Rocha, onde eu morava. Esse Yakult é velho. Quantos anos será que tem esse Yakult, hein? Será que é o Yakult que tá velho ou eu que estou velho demais? Não sei porque. Os dois, né? Esse meu Yakult acho que já azedou. Eu esperava no portão a mulher. Minha mãe comprava umas bandejas de Yakult gigante. Eu já de cara tomava logo uns 4, porque era o famoso lactobacillus vivos. Tinha um gosto azedinho. Era gosto. Mas muita gente é igual a isso, espera a mulher tocar campainha, mas o único que vai tocar campainha na tua casa é a mulher que vende Yakult. Hoje em dia seria a vendedora do Jequiti, né? Mas então, a gente que está aqui hoje, falando com você, esse quadro Verdades Duras de Engolir, é assim, nossa produção aqui está me falando, eu estou aqui, ó, suando, comecei a suar. Eu estou olhando lá para trás para o produtor, ele fica olhando para minha cara assim, ó. Quebrou o ar-condicionado aqui do estúdio, você não tem ideia o calor que está fazendo aqui dentro. Então, aí eu já uso o outro termo do Dr. Luiz Arbino. Todo mundo desesperado ali, tá vendo que eu já estou começando a suar, daqui a pouco a camisa mancha, porque é quente demais no estúdio, é quente, porque é todo acústico. E quando quebra o ar, aqui dentro tem que estar gelado, tá? Estou dentro do micro-ondas. É o que é, amigo. Adianta eu chamar comercial, tentar consertar o ar, agora não adianta, agora vou até o final do programa sim, porque ao vivo nós estamos aqui hoje num estúdio de televisão, você não pode paralisar tudo por causa de um defeito técnico, a não ser que tire do ar aí a nossa transmissão, alguma coisa nesse sentido, aí é outra coisa, mas aqui dentro a gente faz o que é possível para continuar. Se eu falar, Deus conserta meu ar-condicionado, sabe, não adianta, tem que ter um técnico aqui, aí Deus vai ajudar o técnico a consertar o seu ar. Vou te contar um episódio doméstico que vai ilustrar isso aí. Bem doméstico. Há algum tempo atrás, um mês ou 2, a geladeira aqui em casa deu defeito. Aí minha mulher, eu estou nervosa, eu digo, por quê? A geladeira deu defeito. Eu digo, nervosismo conserta a geladeira desde quando? É isso aí, mais ou menos isso. O que conserta a geladeira? Chamar o técnico. Vocês ouviram aí, né? Então não adianta nada reclamar que o ar está quente. Aliás, hoje se estivesse em São Paulo, aqui no Rio, você vê o primeiro anúncio de carro que você vê no Rio, é assim, vendo o Fiat Uno 96, pneus novos, banco sem rasgo nenhum, ar gelando, né? A primeira coisa que vem lá, o ar gelando, que é uma maravilha. Em São Paulo você vê os anúncios de carro assim, vendo Fiat e tal, ar quente funcionando, porque lá os caras usam ar quente, porque é frio, bandedel, os caras funcionam. Então cada região tem a sua peculiaridade, né? E você eu tenho uma sobrinha que mora no Canadá, quando ela vai entrar no carro, antes de entrar no carro, ela liga um aquecedor do volante, que não dá para segurar o volante e dirigir. Aí, tá vendo? Tão frio que é. Então, cada localidade tem sua peculiaridade. Então, cada desejo que você tem na sua mente, nessa porta que só abre de dentro para fora, é você que controla a sua ambição, o seu desejo de onde você quer chegar, a sua resiliência no seu trabalho, no seu estudo,
a sua procrastinação nas coisas que você está deixando de fazer. Tudo isso o Dr. Luiz disse. A porta abre de dentro para fora. Não tem uma Esse é o nosso superpoder, Odilon. Entendeu? Esse é o superpoder. Se fosse o contrário, todo mundo saberia o que você está pensando, seus planos. Deus é perfeito. Então é isso que o Dr. Luiz Armindo quer dizer. Nessa cachola aqui, quem controla é você. Porque, inclusive, quanto mais velho você fica, ela fica um pouco mais pesada, né? Um pouco mais lento, até às vezes. Por quê? Porque tem explicação. Uma criança nova tem um HD 0 km, né? Hoje você tem. Fala aí sobre o HD do homem mais idoso, da pessoa que a memória hoje já está cheia. Isso atrapalha um pouco a pessoa, né? Tem várias doenças que acometem também as pessoas idosas, mas que existem formas de você ir durante a sua vida fazer determinados exercícios psicológicos que podem te proteger ou te auxiliar. Porque aquilo que pedimos aos céus está, na maioria das vezes, dentro da nossa capacidade. Certo, doutor? Certíssimo, João. Nota 10. Então vamos para um tema importante do dia de hoje para vocês. Estima, Odilon, é um termo usado para se referir ao sentimento de respeito ou admiração por algo, por alguém. Quando falamos em autoestima, estamos fazendo a menção a essa sensação sobre nós mesmos. Mas e quanto a alta ou baixa autoestima? Deixa eu esclarecer uma coisa primeiro. Auto, em relação à estima, com U, a própria estima. E tem a alto, que é no sentido elevada, com L. Eu estou falando da alto com U. Você levantou isso no início do programa. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Porque no começo do programa eu falei exatamente sobre isso. Muitas pessoas ficam confusas com essas palavras, porque... o termo é confuso. A pronúncia é a mesma, a escrita é outra. Isso, e aí a pessoa pensa que é a mesma coisa, mas não é. É alto com U e alto de altura é com L, né? Então, isso. É para você entender. Continuando aqui, então, Olá. Uma baixa autoestima é percebida, sobretudo, como uma dificuldade em perceber o valor em si mesmo. A pessoa que não desenvolve uma autoimagem positiva não consegue desenvolver respeito ou admiração por quem ela é. A pessoa que tem baixa autoestima vê a si mesma através de lentes muito escuras. Ter uma baixa autoestima, Odilon, é como dirigir pela vida com freio de mão puxado. Isso vai levar a uma série de dificuldades, especialmente nos relacionamentos. Sem reconhecer a própria importância, quem tem uma baixa autoestima está sempre se colocando em dúvida, se diminuindo, se negligenciando. Numerosos problemas psicológicos se originam da baixa autoestima. Ela está ligada a problemas de dependência, a uma necessidade excessiva de aprovação e a distúrbios tais como ansiedade e depressão. Nos idosos, Odilon, a baixa autoestima tem sido associada a problemas de saúde, maior incapacidade, maior ansiedade, depressão, somatização e dor. Da mesma forma, a baixa autoestima também pode ser um fator de risco e muito grande para suicídio. Enfim, Odilon, a autoestima é o sistema imunológico do cérebro. E a baixa autoestima é o sistema imunológico? Não, a autoestima, o quanto você se aprecia, que vai ser para cima ou para baixo. A autoestima é o sistema imunológico do cérebro, é isso? Que pode estar fortalecido se for alta, e se for baixa, é enfraquecido. Entendido. A pessoa que tem a baixa autoestima, no trabalho, dificilmente é uma pessoa bem-sucedida. Ela vê críticas, ela vê problemas, ela vê fuxicos, ela vê pessoas diminuindo na sua capacidade.
para onde ela olha a pessoa com baixo autoestima, para onde ela olha, ela vê negatividade em relação a ela, doutor? Não é bem assim. Para onde ela olha, seria, vamos dizer, um pouco de mania de perseguição. Certo. Que está no externo. Como ela se olha, que é a autoestima. No sentido de própria estima. Entendi. No trabalho, sabe? Eu sou incompetente, eu não sei fazer isso, vou ter dificuldade, vou me mandar embora. É uma reflexão sobre si mesma, Entendi. Não sobre como os outros a veem, entendeu? Eu não vou fazer essa prova porque eu não vou passar mesmo. Não adianta eu paquerar essa mulher porque ela não vai me dar bola, sabe? Está sempre se depreciando. Isso que é a autoestima baixa. De onde vem essa negatividade pessoal, íntima, autônoma dela? Muito provavelmente da educação na infância. O que os pais diziam para ela, quais foram os exemplos que os pais davam. Aí vai instalando, como você falou, no HD dela, no mental dela, um vírus de baixa autoestima. Eu tenho dois exemplos. Um é o meu, outro é de uma pessoa que eu conheci que trabalhava comigo, que o apelido dela era Patinho Feio, da família, quando ela era mais criança, né? Era criança. E ela foi criando esse problema dela. Ela, em todo momento, depois de velha, já 30 e poucos anos, ela se considerava esse patinho feio, aonde ela estava. Ou então na hora de se posicionar na frente de uma câmera, ou na hora de fazer um determinado trabalho, ou na hora de se apresentar para uma pessoa, só desempenhava bem quando estava meio carcada. Aí, quando estava meio carcada de arco, aí ela virava bonita, né? Mas tem um amigo meu que falava isso. Fomos num baile uma vez, aí eu falei, ih, rapaz, mas só tem mulher feia nesse baile aqui hoje. Ele falou, calma, é porque você bebeu pouco. Então, daqui a pouco todas ficam bonitas. Então, a pessoa, ela fica com esse pensamento destrutivo sobre ela, né, doutor? Isso daí, você imagina a série de complicações. Ela não vai procurar um emprego bom porque ela não se acha merecedora. Isso, não é que ela vai ser rejeitada ou aceitada, ela procura. E ela tem competência. E ela tem, né? Na maioria e muitas vezes a pessoa tem competência. Só que ela acha que. Mas ela não se julga. Por exemplo, você falou mulher feia. Ele vai procurar, se é um homem, vai procurar uma mulher feia porque é bonita e ele não acha que merece. É muita areia para o caminhãozinho dele. A pessoa vai se diminuindo em todos os sentidos. Vai aturando desaforos de um montão de gente que não precisaria aturar, porque eu não tenho valor mesmo, o que eu vou fazer para me impor? Eu não tenho jeito, não. Sabe? Se você é um chefe que é grosseiro, você às vezes tem que engolir para manter o emprego. Mas se é um colega teu, se é um companheiro de trabalho, ou outra pessoa qualquer, você não tem que engolir desaforo. Mas ela não se posiciona porque ela acha que merece esse maltrato. E eu digo, Dilon, se alguém monta nas nossas costas, é porque nós nos agachamos. O senhor acha correto, o senhor acha viável utilizar essa frase, aplicando-se para si mesmo? Eu não levo desaforo para casa? O senhor acha bom isso? Se você morar em pensão, em hotel, tudo bem. Agora, levar desaforo é uma questão relativa. Você, como eu disse, aquela porta só se abre para dentro. Às vezes a pessoa fala coisas, você fala, poxa, me disse o desaforo, tem que ir à forra, tem que dar um tapa, tem que dar um soco, um tiro, etc. Mas quando a pessoa diz o desaforo, você pode pensar da seguinte maneira, é só um cachorro latindo, ele está seguindo a natureza dele. Tem nada a ver comigo, ele está de mal com ele mesmo. Com esse tipo de pensamento, você não se ofende. Não leva o desaforo para casa porque você não vê o desaforo em você. Você não passou recibo no desaforo. Estou até anotando aqui. Tem uma história do Buda, que o Buda fazia pregação de aldeias em aldeias no começo da carreira dele, né? Ele fazia... E ele era muito humilhado, xingado lá pelos aldeões. Aí o discípulo do Buda falou, pô, Buda,
Como é que você aceita isso tudo daí? Você era um guerreiro fantástico e aceita essas coisas, essas ofensas. Não sei o que você faz. Não, de fato, eles me dirigem ofensas, mas elas nunca me atingem. E aí, você que está em casa, entendeu? A mensagem de hoje foi praticamente voltada para esses assuntos que estão interligados, que podem trilhar, aí, colocar nos trilhos essa sua locomotiva que está descarrilhada hoje, emocionalmente descarrilhada, porque a inteligência emocional ela é o grande mola mestre para o seu sucesso. E hoje aqui, dentro desse programa, o que foi mostrado pelo Dr. Luiz Aibinder, um psicólogo renomado do Rio de Janeiro, é que você precisa colocar essa locomotiva nos trilhos emocional, para que você seja bem-sucedido. Acredite em você, tenha autoestima, não guarde raiva. Raiva é um vômito mental. Seja uma pessoa desprendida do seu passado. O passado era o momento que você teve que passar. A vida é feita de ciclos. Aquele ciclo já foi, você está em novo ciclo. Pense nisso durante essa semana. Seja uma pessoa melhor. Vá em busca do seu autoconhecimento, da sua autoestima. O conhecimento, sabe, é o grande impulsionador do seu sucesso também. Procure se informar sobre aquilo que você não conhece. E seja uma pessoa feia, assumida, e não uma feia revoltada, se é que me entende. Seja lá você como for. Dr. Luiz Aibinder, qual seria o pensamento do dia? Isso aí é ótimo, também tem tudo a ver, Odilon. Defenda-se com sorriso, ataque com silêncio e vença com a indiferença. Muito bem, Dr. Luiz Aibinder, mais uma semana para mim, que levantou minha autoestima, com certeza, saio daqui hoje, milionário emocionalmente falando, e desejo ao senhor um ótimo final de semana, e até a semana que vem, Dr. Luiz Aibinder, um beijo. Tchau. Tchau. Odilon, semana que vem voltamos para quinta-feira, tá? Porque essa quinta-feira tinha médico marcado, mudou para desmarcar. A gravação